Sexo após a chegada dos filhos. Será que acontece mesmo? Infelizmente, em muitos casos, a relação sexual e a intimidade entre o casal acaba diminuindo após a chegada dos filhos. Conforme esses filhos vão crescendo, diminui ainda mais. E hoje eu quero falar para você sobre a importância da relação sexual dentro de um casamento. Meu nome é Fernanda Violim, seja bem-vinda novamente ao meu canal. Antes de iniciar esse vídeo, eu já quero te convidar a seguir, a compartilhar e deixar o seu comentário, porque isso é muito importante aqui para o canal. Também quero te convidar para o meu grupo lá no Telegram, onde você pode acessar o link aqui embaixo ou através do meu Instagram, Fernanda Violim PC. Então vamos lá falar sobre sexo após os filhos. A diminuição sexual existe entre muitos casais após a chegada dos filhos. Mas antes de começar a falar sobre esse ponto, eu já quero te deixar aqui uma chave que pode destravar muitas coisas na sua vida. Antes de responsabilizar os filhos, dê uma analisada em como já estava o sexo antes da chegada desses filhos. Porque muitas vezes, quando os filhos chegam, eles só potencializam o que já estava acontecendo. Então, se já estava mal, a tendência após a chegada dos filhos é diminuir ainda mais. Por que, Fernanda? Então a gente vai começar entendendo o porquê. Primeiramente, porque após a chegada dos filhos, a tendência do casal é diminuir a atenção um para o outro e focar totalmente nessa criança. Aliás, é um bebê que depende da gente, que depende do nosso cuidado, que não tem realmente estrutura nenhuma para levantar, comer. Então a gente vai direcionando a atenção para essa criança. Direcionando a atenção para a criança, o que acontece? A gente começa a gastar muita energia. Então, são noites de sono que a gente perde, né? São momentos ali, às vezes, que era para descansar, que eu não tenho mais tempo para descansar, eu preciso cuidar dessa criança. Então, aqui a gente já viu dois pontos. Eu direciono a minha atenção para o meu filho. E o segundo ponto, eu não tenho tempo para fazer as coisas que eu fazia antes. Então, se antes eu tinha um momento ali entre o meu parceiro, se eu tinha um momento entre os amigos, é natural que no nascimento da criança isso diminua muito. Também vem junto com isso a diminuição dos hormônios. A mulher, ela tem um tipo ali, uma quantidade de hormônio normal entre a vida dela. Quando a gente começa a gerar outra criança, uma criança, né, outra pessoa, os hormônios eles se multiplicam na mulher. Ou seja, a gente tem uma tendência de aumento. Se eu estava mais ou menos, agora eu aumentei. Por quê? Porque tem um ser nascendo dentro de mim. Então eu preciso de vitamina para mim e para essa criança. Quando esse bebê nasce, natural, gente, é tendência, né? Que saiu a criança, o nosso corpo entende o quê? Eu não preciso gerar mais hormônios. Então a gente tem uma queda muito brusca hormonal, o que gera desânimo. E a explicação também para queda de cabelo. Muitas mulheres têm a libido ali, diminui totalmente, porque eu já tô sem dormir, eu já tô tendo que cuidar de uma criança, e aquela satisfação hormonal que eu tava tendo não existe mais. Ela cai muito. Então, até a gente se encontrar, é um processo aí, né? Muitas pessoas descrevem que às vezes a mulher ela vai se encontrar, algumas depois de 6 meses, outras após 2 anos. Então, olha como é um processo longo. Só que se a gente for pensar, em 2 anos dá para acontecer muita coisa dentro de um casamento, né? Inclusive uma separação. Nós não temos dados estatísticos certos de quanto o casal se separa após o nascimento dos filhos, mas nós temos muitas pesquisas que comprovam que esses casais eles deixam de ser casais e se tornam amigos. E isso acontece por quê? Justamente por conta da relação sexual. Eu já ouvi diversas vezes em atendimento, mas o meu parceiro ele é muito compreensivo, ele entende que eu não quero ter relação sexual. Só que eu quero te dizer uma coisa, o seu parceiro, ele não é compreensivo. O seu parceiro, ele simplesmente está perdendo a conexão emocional com você. Meu Deus, Fernando, o que é isso? O homem, gente, ele tem essa tendência mais sexual. Então, por mais que ele seja um homem compreensivo, que ele vai entender, por exemplo, a gente ficou uma semaninha, 2 semanas sem ter sexo, 3 semanas. Quando isso vem ali 5 meses, 6 meses que acontece com o casal, já não existe mais conexão emocional. Então, não é uma compreensão, é literalmente uma falta de interesse. E eu não tô falando isso para te chatear ou para te deixar desesperado.
Mas eu tô falando isso para te dar um alerta, para você que você vire uma chave na sua cabeça e entenda como o sexo é fundamental no seu organismo. O ser humano ele se conecta através de duas formas, a forma sensorial e a forma sexual. E o que é isso? Ele vai se conectar com você através do toque, né? E um toque vai levar para outro ponto, que é o ponto sexual. Mas muitas vezes quando a gente está cansada, vê o nascimento do filho, qual é a nossa tendência? A gente não quer mais beijar, a gente não quer mais abraçar, a gente não se cuida mais. E isso é muito importante. Então eu quero dar algumas dicas para você aqui, para que você volte a estimular esse interesse em você, para que a conexão emocional entre você e o seu esposo aconteça. Não aceite ser amiga do seu marido. Você pode ser a melhor amiga do seu marido, mas você também tem que ser a mulher a qual o seu marido deseja. Então vamos lá. Como gerar esse desejo no seu esposo? Muitas mulheres se esquecem de ter o desejo primeiramente pelo esposo. Existe alguma possibilidade de eu conquistar alguém a qual eu não desejo? Não. A pessoa que a gente não deseja, a gente passa nem aí. A gente se veste de qualquer jeito. Um exemplo claro aqui. Você vai para uma festa onde ninguém nessa festa te interessa. Como que você vai? Padrona, né? Tipo assim, só me vestir vou. Agora, se você vai para um lugar que você sabe que lá tem alguém que você quer pegar, o que você faz? Cara, você dá um jeito, você arranca dinheiro da alma para você comprar aquela roupa, passa aquele batom vermelho, aquela lingerie, porque se alguma coisa acontecer, você tá preparada. Mas muitas vezes no nosso casamento, a gente se acostuma com o nosso marido e a gente perde o desejo de conquistar aquela pessoa. Porque a gente vive todo dia com ela. Eu não preciso mais conquistar, já é meu. Só que não se engane, minha querida. Esse seu homem, ele às vezes tem uma mulher lá no serviço dele que achou ele muito legal, muito bacana e que tá indo todo dia linda, indiretamente para atrair o olhar dele. E você tá se perdendo desse casal. Eu não tô falando isso só pra você competir com outra pessoa, mas eu quero que você compita com você mesmo, que você dispute com você. Hoje eu vou ser a minha melhor versão, não só pro seu esposo, mas porque a partir do momento que você entende que você não tá do jeito que você quer, seja emocionalmente, espiritualmente ou fisicamente, você vai tentar melhorar. E naturalmente, quando nós melhoramos, a nossa libido, ela vem com força ali, cara, vem aquele desejo. Por quê? Porque se você tá se sentindo gostosa, se você tá se sentindo bonita, cara, você quer que as outras pessoas também sintam tudo isso. Então essa energia, ela começa a fluir em você. E aí já é uma forma de você captar a atenção do seu esposo. E você também vai se sentir preparada para ter a relação com aquele cara. Agora, se você não tá se sentindo bem, se você tá murchinha, se você tá triste, que a gente começa a pensar, eu não sou boa, eu não sou legal, mas meu marido vai me ver assim, a minha barriga, isso e aquilo, principalmente após os filhos. Então comece a cuidar de você, para que naturalmente você sinta o desejo de atrair o seu esposo. E quando você sente o desejo de atrair o seu esposo, você começa a admirar aquele homem. Porque eu quero atrair o meu esposo por quê? Porque ele é um homem que provê, porque ele é um homem que cuida de mim, ele é um homem que me dá carinho. Mas tudo pra gente receber, a gente tem que dar primeiro. Quantas mulheres eu vejo às vezes, meu marido não se cuida, ele não isso, aquilo. Sendo sincero, a gente olha pra mulher, gente, parece que tem 10 anos que não lava o cabelo. Então a gente às vezes quer que o outro conquiste a gente, mas a gente não está disposta a ter um movimento para conquistar o outro. Então, gente, como que você vai gerar esse desejo? Esse desejo vai simplesmente nascer em você. A partir que esse desejo nasce em você, você vai começar a transformar a energia do seu relacionamento, da sua casa, através de você. E não é aquela coisa assim, gente, estou maravilhosa, não. Eu vou falar pra você, eu moro numa cidade de 40 graus, não tenho ideia, não tenho vontade de me arrumar, porque é quente. Mas antes do meu marido chegar, eu tomo um banho. Eu sei que meu marido gosta do ambiente limpo, então eu sempre tento lavar a louça, organizar. Mesmo com o bebê pequeno, os mínimos detalhes a gente tenta fazer. A gente vai conseguir sempre? Não. Mas gerando o desejo na gente, a gente gera o desejo no outro de ser melhor. E aí vem o papel onde você vai começar a admirar o seu marido. Fernanda, eu acho o meu marido um poia, mas não vai verbalizar. Começa a falar, meu marido é um homem inteligente, meu marido é um homem trabalhador, meu marido dá conta de fazer as coisas. Cara, tem coisa de homem para resolver em casa, eu tenho um marido, esse cara vai resolver isso, e começa a largar na mão dele. Porque o sexo para a mulher vem muito da admiração. A gente não quer ter relação sexual com uma pessoa que a gente não admira. A gente olha pro cara e fala, que porra é esse cara que vai me ter? Não, então você precisa começar a voltar a admirar o seu marido. E também estimular o lado sensorial.
chegou, dá um beijo, dá um abraço. Nossa, que vontade de quebrar ele. Chegou e sentou no sofá, mas vai lá, dá um beijo, tenta perguntar como que foi o dia. E a gente tem uma tendência muito ruim, que vem do nosso contexto social, de achar que o homem, ele não quer carinho, ele não quer afeto, que é só a gente que quer. Aí o cara chega, não dá um beijo, não dá um abraço. Ai, que marido horrível. Mas eu também não fiz isso. Então comece a ter esse movimento e comece a buscar por isso. Comece a conhecer você. Cara, porque uma coisa é verdade, tá, gente? Vamos ser honestos aqui. Às vezes a gente quer transar, mas a gente não quer transar com aquela pessoa por preguiça. Quantas vezes isso já não aconteceu comigo? Eu falava, eu estou afim. Aí chegava a hora, assim, né, que eu via que ele estava afim também, eu falava, ai, que preguiça. E aí a gente é consumida pela preguiça e não faz, mesmo a gente querendo. Então, quando você estiver com preguiça, mas também estiver sentindo o desejo, tenta fazer, se é uma coisa importante para você, tenta pesquisar ali o que você gosta, às vezes de um toque. Eu tenho até um vídeo anterior aqui que eu falei sobre isso, né? Sobre após a gestação, tem alguns lugares na gente que fica mais sensível. Você precisa conhecer isso, reconhecer para você e passar para o seu esposo, para quando você for ter relação sexual com ele, ser prazeroso para você e para ele. Cara, não tá funcionando, o cara acha que é só entrar e sair. Fala pra ele que isso não é legal. Começa a estimular a relação de vocês. Não deixe que o seu marido seja só o seu amigo. Pensa comigo. Se você é amiga dele, quem tá sendo a esposa? Será que esse cara não tá começando a se viciar em pornografia? Será que esse cara não tem alguém estimulando o lado sexual dele ali? Não estou falando que ele esteja te traindo, tá? Não vai entrar em bitolação aí. Mas eu estou dizendo pra você que todo mundo precisa ter esse lado sexual satisfeito, tanto você quanto ele. Vamos falar a verdade. Quantas vezes às vezes a gente não olha ali um vídeo no YouTube, o cara fica cuidando da esposa, abraçando, dando um buquê de flores, e a gente fica desejando aquilo porque o nosso marido não faz. Aí você acha que o seu marido, só porque ele é legal e perfeitinho, que ele vai ver você toda detonada em casa, ele vai sair na rua, vai ver uma mulher arrumada e ele não vai falar, nossa, minha esposa, né? Gente, ser humano. Então a gente precisa fechar as lacunas que existem dentro do nosso relacionamento, mas para isso precisa ter um movimento nosso. Se você quer alguém que cuida de você, você precisa cuidar dessa pessoa. E um ponto muito importante, o seu filho, ele sabe, tudo para você. Eu sei como que é isso. Gente, eu não consigo deixar minha filha com outra pessoa para cuidar, eu tenho medo. Mas no final da nossa vida, quem vai estar com a gente é o nosso parceiro. Nosso filho, né? Ele vai crescer, ele vai casar, ele vai se apaixonar por outra pessoa, ele vai ter sonhos, às vezes, de estudar fora, de trabalhar em outro lugar, de morar em outro país. Você vai impedir o seu filho de fazer isso para ele ficar suprindo as suas carências emocionais? Quem tem que trabalhar as suas emoções, a sua parte sexual, a sua parte feminina, é você e seu esposo. O seu filho ele tem que ser livre para viver a vida dele. Então comece a se posicionar dentro da sua casa como mulher e deixe o seu filho ser filho e seu esposo ser seu esposo. Comece a colocar as coisas no lugar. Meu filho é importante, seu filho é importante, mas seu casamento é importante. Porque sem o seu casamento estar estruturado, o seu filho não faz sentido. Esses dias eu vi uma psicóloga falando que o gurizinho, o adolescente, chegou na consulta, ele não queria casar. E ele falou, se o casamento é como que os meus pais vivem, eu não quero isso pra minha vida. Olha como isso é sério. Então se posicione como mulher da sua casa. Deixe o seu filho, às vezes, com alguém de confiança e vá cultivar o seu relacionamento. Isso é importante. Em primeiro lugar na sua vida é o seu relacionamento. Depois vem amigos, depois vem trabalho. Ai, Fernanda, mas eu trabalho porque eu preciso cuidar da minha casa. Então se eu não tiver casa, se eu não tiver família, por que você vai trabalhar? Começa a priorizar o que precisa ser priorizado, tá bom? É isso, né? É meio brava hoje, meio intensa, mas eu espero que você goste desse vídeo. E eu tenho um curso perfeito para você se você está passando por esse processo de reconstruir o seu relacionamento. Eu vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar o link aqui também do meu Instagram. E eu espero que você venha comigo nessa jornada. Também tem um grupo chamado Intimidade a 2 no Telegram, que é um grupo onde eu vou mandar diariamente mensagens curtas e diretas com desafios para você colocar em prática na sua vida. Eu espero que você goste e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau!